Fala galera, hoje não é sábado, mas como a gente teve alguns probleminhas lá com o nosso servidor de áudio, então não deu para postar o 10 coisas que você devia saber, né, no sábado. Então, hoje é dia de 10 coisas que você deveria saber sobre o ocultismo. Então vamos lá. Primeiro, o rei Salomão, dito na Bíblia, não escreveu as clavículas de Salomão. Bom, isso já foi dito aqui, inclusive, na matéria sobre Goetia, né, que o Salomão, o nome dele foi utilizado para um grimório, que é o grimório, né, do Legemeton, no geral, né, o teologia de Goetia e etc. Então, o rei Salomão bíblico, aquele que mandou cortar neném no meio, etc., ele não tem nada a ver com a Goetia, foi só um nome utilizado para que vendesse mais. Segundo, Jesus nunca escreveu um evangelho. Isso daí qualquer historiador sabe, né? Na verdade, todos os evangelhos foram escritos depois que Cristo tinha morrido, voltado e subido de volta, sacou? E alguns foram muitos anos depois, e até por isso muita gente não leva muita fé, né, nos evangelhos, porque Jesus já tinha morrido há muito tempo e as pessoas já tinham passado por muita coisa quando escreveram. Então, na verdade, não existe evangelho de Jesus. Existem vários evangelhos escondidos, tipo o do Judas, né, o da Maria Madalena, e alguns que não são tidos, né, são tidos como apócrifos, mas do Jesus mesmo não teve nenhum. Tudo que ele fez, ele só falou, ele não escreveu nada. Terceiro, somente ciganas mulheres podem ver o futuro nas cartas. Bom, a quiromancia, etc., a questão de ver futuro, né, sempre foi um serviço que era voltado às ciganas, né, e não aos ciganos. Então, a boa parte dos espíritos ciganos, que tem a ver com ver futuro, etc., eles tendem a ser mulheres, né? O homem em si, ele representa mais trabalho, guerra e sorte. A mulher, ela vê o futuro e etc., e também representa maldições. Mas isso não impede que um homem não possa botar cartas. A gente sabe que homens botam cartas, mas você já deve ter reparado que a maioria é mulher. Mas ele pode sim ter uma influência, no caso de uma cigana feminina mesmo, e ele mesmo colocar a carta. Quarto, sangue menstrual não funciona como sangue normal. Cara, isso daí eu lembro que eu vi alguns anos atrás uma galerinha que tinha nojinho e tal de tirar sangue, né, pra fazer ritual, fosse com agulha ou qualquer outra coisa do tipo. Aí o cara usava o sangue menstrual da mina, cara. Velho, tipo, só de pensar já dá um... Sacou? Eu sei que tem uma galerinha que curte essas nojeiras e tal, não sou contra não e tal. Eu não faria, mas... ritualisticamente não funciona. O sangue menstrual, ele não é um sangue vivo. Ele até pode ter uma certa quantidade de energia impregnada nele, mas seria a mesma energia que você teria caso você pegasse, sei lá, água e bochechasse, certo? Enquanto ela está dentro do seu corpo, ela vai absorver aquela energia, mas depois ela vai se dissipar. O sangue vivo não, o sangue vivo ele tem mais energia, porque ele ainda está vivo, vamos botar assim. O sangue menstrual é um sangue morto, e além de ser nojento pra caralho, né, não serve para criar rituais, não serve como oferenda, dependendo da entidade, né? Se for uma entidade bem nojentinha, talvez até role, mas no geral, quando se pede sangue, não rola o menstrual. Quinto, sexo anal também conta como perda de virgindade. Eu conheci uma galerinha, umas meninas que elas falavam que eram virgens e podiam fazer alguns rituais, né, que obrigavam a mulher a ser virgem, só que elas já tinham, né, usado o olho cego de Deus, entendeu? E alguns caras também dizem que são virgens e também já utilizaram o ponto cego de Deus, mas não adianta, gente. O sexo anal, ele conta sim, né, como perda de virgindade. Eu sei que hoje em dia quase ninguém mais é virgem, né, até as molecadas aí com 13, 14 anos tá transando, que é bem errado. Mas se alguém já deu popô, não conta como pessoa virgem, tá? Ao contrário do que a gente vai dizer aqui na sexta. Sexo oral não conta como perda de virgindade. O sexo oral é mais ou menos como um beijo no lugar errado, né? Vamos botar assim. Então, o sexo oral em si, apesar de se chamar sexo oral, ele não passa de simples carinho e não é tido como sexo em si, né?
Então, bom, a gente sabe que socialmente falando é sexo, mas, tipo, ritualisticamente falando não é sexo. Seria mais como um cafuné em outro lugar. 7º, fazer sexo antes de rituais influencia no resultado. Bom, isso é uma questão bem clara, porque quando você transa com alguém, você tem uma mistura energética entre você e a pessoa com a qual você está transando, ou o animal que você está transando, ou a árvore que você está transando, certo? Então, você fazer sexo antes de um ritual e não fazer as limpezas, etc., vai influenciar assim no resultado. Uma coisa é fato, por exemplo, você vai lá e se prepara todo, aí tu pensa, vou dar uma rapidinho e depois eu vou fazer o ritual porque ainda dá tempo. Você teria que refazer toda a limpeza de novo, porque copular, certo, ia influenciar. Não se deve comprar boneco voodoo pela internet. Cara, o boneco voodoo ele é totalmente orgânico, entendeu? Então o que você compra na internet é só um enfeite, ele não tem nada de ritualístico. A criação do boneco voodoo ela é toda feita de forma ritualística. O ideal é que você mesmo faça, e se você não fizer você tem que pagar para alguém de alguma forma e tem que trazer material da pessoa. Então o que vendem na internet são objetos decorativos. Só você pode até comprar, mas não vai usar eles de forma voodoo, vamos botar assim. Mas eles são bonitinhos de enfeite, inclusive eu achei uns bem bonitinhos. 9º, comer carne influencia no resultado de rituais. Bom, uma coisa é fato, o que a gente come é o que a gente é, né? E isso vai influenciar bastante como as entidades vão ver, né, a nossa presença no astral. E sim, comer carne influencia. Então, tipo, não é só porque vai pesar no estômago ou algo do tipo. Comer carne simboliza muita coisa. Tem carne, tem sangue ali dentro, teve uma vida dentro daquele pedaço que você está comendo ali de proteína, né? Então isso vai influenciar como as outras entidades vão te ver. E existem sim entidades que gostam muito de animais, então você não deve comer animais, né, quando for trabalhar com algumas delas. Depois a gente pode fazer até uma matéria longa sobre isso. Então sim, o que você come, principalmente carne, vai influenciar. Então às vezes você pode fazer um ritual e deu hiper certo porque você estava numa dieta e depois o ritual deu errado porque você estava em outra dieta. Então é um caso a se pensar. 10º, ter parente animal não é desculpa para zoofilia. Lembrando que parente animal é tipo aquele gato da Sabrina, o corvo do bruxo, essas coisas. E teve uma galerinha, uma época atrás, Alderkin, uma galera da magia caótica, etc., que eles estavam praticando zoofilia e falando que era porque era parente espiritual. E isso não é desculpa nenhuma, até porque, tipo, um parente... Transar com parente já é meio errado, né? Mesmo que não seja bicho. E sendo bicho é pior ainda. E ainda ficar falando que tá fazendo isso porque tu é bruxo, mano, na real... Você tá fudendo com o movimento. Então, tipo, zoofilia já é um bagulho muito zoado, entendeu? Tipo, eu não consigo entender como é que alguém consegue olhar um poodle e falar, oh, que tesão. É muito estranho. Eu acho que é algum tipo de distúrbio mental que acontece com a pessoa. E algumas usavam, né, a bruxaria como desculpa. Mas já vamos deixar bem claro, isso não existe. Certo? É só mais um maluco arrumando mais uma desculpa para sua perversão sexual. E uma coisa que vocês devem ter reparado é que praticamente em cada um dos 10 coisas sempre tem alguma coisa relacionada à perversão sexual, né? Então já fica aí a dica que nego fica meio tantã por causa disso. Bom, gente, por hoje é só. Então até semana que vem, provavelmente já no sábado mesmo. A gente renovou lá o nosso sistema de áudio, e sendo que a gente já está trabalhando, né, numa renovação, além da renovação, para criar uma forma mais fácil da galera poder enviar os áudios no futuro. Então, valeu galera, eu sou o Gigim e até a próxima.